de João Pessoa. A Enlu acionou ontem o Ministério do Trabalho e também o Ministério Público do Trabalho para garantir direitos dos trabalhadores, né, que prestam serviços nas empresas que atuavam na coleta de lixo aqui de João Pessoa. Eles tiveram os contratos reincididos, né? Anny Gomes me traz essa informação aqui. Cadê, hein? 12 horas e 3 minutos. 12 e 3. Cadê, Anny? Cadê, Anny? A reunião aconteceu no fim da tarde desta terça-feira e início da noite, então foi uma reunião até de certo ponto longa e foi provocada para que os direitos dos trabalhadores pudessem ser preservados diante dessa medida que a gente vem acompanhando. A gente conversa agora com o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas, para nos passar o que ficou decidido então, Eduardo, nessa reunião e o que o Ministério Público do Trabalho pode fazer a partir de agora, tomando conhecimento desse caso. Bom, a Enlu nos provocou com a preocupação de assegurar o direito dos trabalhadores, alegou que as empresas de coleta pública estavam retendo a CTPS dos seus funcionários e eu, obviamente, na condição de Procurador do Trabalho, orientei a Enlu para que fizesse formalmente a denúncia à Procuradora-Chefe, a fim de que fosse distribuída para qualquer um de nós, procuradores. A situação é extremamente grave porque nós temos, de um lado, os empregados de coleta de lixo que reclamam de salários que não estão sendo pagos, mora salarial, e, de outro lado, nós temos os próprios servidores da Enlu que estão fazendo a coleta de lixo sem equipamento de proteção individual, o que é extremamente grave, nomeadamente numa situação de pandemia como a que nós estamos vivendo. Então, há dois aspectos no que se refere ao direito ao trabalho aí que devem ser observados. Primeiro, os empregados das empresas devem receber, se houver rescisão contratual, todas as verbas indenizatórias e além dos salários eventualmente atrasados. E segundo, os empregados, os funcionários da própria Enlu que estão temporariamente fazendo a coleta de lixo, devem estar usando todos os equipamentos de proteção individual para que não venham a adoecer ou sofrer acidente de trabalho. Nesse caso, havendo essa quebra de contrato, como era um contrato feito prefeitura e empresas de lixo, e agora essas empresas alegando não haver condição de pagar o salário ou os direitos, demais direitos desses trabalhadores, há alguma observação em relação ao que a prefeitura pode fazer diante disso? Bom, a Enlu, na condição de autarquia, ela tem responsabilidade subsidiária pelas verbas. Se houver culpa em vigilando ou em neligendo, no que se refere à relação de trabalho, se os empregadores originários, que são as empresas de coleta de lixo, não vierem a adimplir corretamente todas as verbas, obviamente que a Enlu terá que pagar. O trabalhador é que não pode ficar prejudicado numa situação calamitosa dessa, onde, em plena pandemia, a população vem a sofrer por deficiências na coleta de lixo e prejudicar toda a população da Paraíba. Como resultado dessa reunião, a Enlu agora vai oficializar, então, esse comunicado ao Ministério Público do Trabalho para que seja dado esse andamento. Isso, e aí um procurador vai ser designado, poderá ser eu ou não. Se houver alguém com a matéria correlata, vai obrigatoriamente para esse procurador, mas vamos aguardar o desfecho no sentido de que o Ministério Público atuará da melhor forma possível para reparar a situação e evitar maiores danos. E é importante destacar que a gente não pode estipular também um prazo para isso, né? Existem os prazos habituais da Justiça, porque muita gente fica até ansiosa, dizendo agora o Ministério Público está no caso, então agora isso vai se resolver. É uma situação complexa, mas eu acho que as medidas são emergenciais e o membro do Ministério Público do Trabalho que ficar com essa questão, obviamente, atuará com maior prioridade. Bom, e só mais uma última observação, em Enlu é que procurou o Ministério do Trabalho, até agora os sindicatos e representantes dessas empresas não entraram em contato oficialmente para relatar algo dessa situação. Não, sobre esse aspecto nós temos outros procedimentos envolvendo a Enlu, mas sobre este último aspecto foi a Enlu que provocou, de fato. Procurador, muito obrigada e a gente vai seguir acompanhando, então, essa situação e o desenrolar de toda essa história que envolve a coleta de lixo aqui da capital. Anny Gomes para a TV Tambaú. Obrigado, Anny Gomes. Em cima disso aqui, eu fico, assim, a gente fica tranquilo porque o Ministério Público do Trabalho está em cima, está consciente de tudo que está acontecendo.
Até porque daqui a pouco a gente vai trazer o pronunciamento da Enlu. Como é que vai continuar, como é que vai ficar a coleta de lixo em João Pessoa, já que a gente está mostrando aqui, o papel do jornalismo é mostrar os dois lados. Aqui tem um problema. E o que é que a Enlu diz sobre isso? O que é que a Enlu pode dizer mais sobre esses colaboradores que estão eminentes aí a perder o emprego e como é que eles vão ficar? Vão receber os direitos? Como disse ali o procurador do Ministério Público do Trabalho, Eduardo Varandas, que disse assim, ó, em época de crise, trabalhador não pode perder benefício, ponto. Eu pesquei o que disse ali, o procurador disse ali, ó, em época de pandemia, nós estamos vivenciando, você que é trabalhador, que prestou serviço a uma empresa, não pode ficar desassistido, tá? 12h09, daqui a pouco direto da Enlu. Segura aí, deixa eu dar boa tarde pra tu que tá me vendo agora, deixa eu te dar boa tarde.